Dizem que você só conhece a verdadeira força, quando ser forte é a única opção que resta. Meu nome é Carolina, e esta é a história de como perdi tudo. Toquei o fundo do poço, e de lá, encontrei forças para construir um império. Ainda. Me lembro como se fosse ontem. O relógio marcava 19 horas e 43 minutos, quando o teste de gravidez mostrou 2 linhas rosas. Sentei no chão frio do banheiro, tremendo. Eu e Ricardo estávamos juntos há quase 5 anos. Nosso relacionamento era o que muitos chamariam de estável. Tínhamos planos, compartilhávamos um pequeno apartamento alugado e economizávamos para realizar o sonho da casa própria. Ricardo era formado em administração e trabalhava como gerente regional em uma empresa de tecnologia. Ambicioso e carismático, ele falava constantemente sobre seu plano de carreira meticulosamente traçado. Em 10 anos estaria na diretoria da TechVision, a maior empresa do setor no país. Eu admirava sua determinação. Talvez por isso tenha ignorado os pequenos sinais de que sua ambição muitas vezes vinha antes de tudo, inclusive de mim. Ricardo? Você chegou... Minha voz estava trêmula. Ele entrou jogando a pasta de trabalho no sofá, como sempre fazia. Percebi que havia tido um dia difícil, mas não havia como adiar aquela conversa. Preciso te contar uma coisa. Quando mostrei o teste, primeiro vi confusão em seus olhos, depois algo que jamais esquecerei. Medo. Não era o medo normal de quem vai ser pai. Era um pânico profundo, como se eu tivesse acabado de destruir alguma coisa preciosa. Tem certeza que é meu? Foi a primeira coisa que disse. Aquela pergunta quebrou algo dentro de mim. 5 anos de confiança despedaçados em 6 palavras. Após uma discussão dolorosa, ele saiu batendo a porta. Preciso pensar, disse. Passei a noite em claro, abraçada ao travesseiro, tentando acreditar que ele voltaria com a cabeça fria, que pediria desculpas, que tudo ficaria bem. 3 dias se passaram. Ricardo voltava tarde, mal falava comigo. No 4º dia, enviei uma mensagem no horário de almoço. Podemos conversar hoje à noite? Por favor. Ele respondeu com um simples. Ok. Preparei o jantar favorito dele. Coloquei a mesa. Esperei 1, 2, 3 horas. À meia-noite recebi uma mensagem. Sinto muito. Não posso fazer isso. Na manhã seguinte, acordei sozinha. Metade do guarda-roupa estava vazio. No balcão da cozinha, além das chaves, um envelope com 2 meses de aluguel e um bilhete. Não estou pronto para ser pai. Tenho objetivos a alcançar. Um dia você vai entender. Liguei para o escritório dele. A secretária informou, constrangida, que Ricardo havia pedido demissão no dia anterior. Seu celular já estava desligado. Em pânico, liguei para amigos em comum, para a mãe dele em outra cidade. Ninguém sabia, ou fingia não saber, onde ele estava. Em 1 semana, Ricardo havia apagado 5 anos de relacionamento como se fossem um erro em uma planilha de Excel. Carolina, precisamos conversar. Era meu chefe, Fernando. A empresa de marketing onde eu trabalhava como assistente estava passando por dificuldades financeiras. Estamos reduzindo o quadro. Sinto muito. Estou grávida, confessei, na esperança de que isso pudesse mudar alguma coisa. O silêncio do outro lado da linha foi ensurdecedor. Eu não sabia, mas a decisão já foi tomada pela diretoria. Sentada à mesa da cozinha, fiz as contas. Tinha economias para 3 meses, no máximo. O aluguel que Ricardo deixou cobriria mais 2. Depois disso, o abismo. As semanas seguintes foram um borrão de ligações para possíveis empregos, entrevistas onde minha barriga, ainda imperceptível, parecia um holofote quando eu mencionava a gravidez, e portas se fechando uma após a outra. Senhorita Carolina? Sou o oficial de justiça. O proprietário entrou com uma ação de despejo por falta de pagamento. 4 meses de gravidez. Sem emprego, sem casa. O desespero tem um gosto específico, metálico, como sangue. Liguei para minha mãe em Minas Gerais, com quem não falava há anos devido a desentendimentos antigos. Filha, você sabe que moramos em um apartamento pequeno. Seu padrasto. Mais uma porta fechada. Naquela noite, com as poucas coisas que consegui colocar em 2 malas, caminhei sob chuva até a rodoviária. Tinha uma última opção. Minha tia Elisa,
em uma cidade do interior a 200 quilômetros dali. Não nos víamos há anos, mas ela sempre mandava mensagens no meu aniversário. O ônibus sacolejava na estrada enquanto eu encarava o futuro incerto. Uma mão instintivamente sobre a barriga, outra segurando o celular, olhando a foto de Ricardo, ainda incapaz de deletá-la. A cidade era pequena, empoeirada. Minha tia Elisa, uma senhora de 60 anos, viúva, me recebeu com um abraço hesitante. Seu apartamento era minúsculo. Um quarto, sala e cozinha conjugadas, banheiro. Pode ficar no sofá por enquanto, disse, sem esconder o incômodo. Até encontrar um trabalho. Os dias se arrastavam. Mandava currículos, batia em portas. Numa cidade pequena, uma mulher grávida e solteira era vista com desconfiança. As fofocas corriam rápido. Com 5 meses, tive um sangramento. O medo de perder o bebê, a única coisa que ainda me pertencia, foi devastador. No hospital público, esperei 6 horas para ser atendida. Repouso absoluto por 2 semanas, recomendou o médico, visivelmente sobrecarregado. Quando contei à minha tia, vi o desespero em seus olhos. Ela trabalhava como faxineira e mal conseguia sustentar a si mesma. Carolina, eu quero ajudar, mas... Eu entendo, tia. Respondi, engolindo o choro. Vou dar um jeito. Com o que restava das minhas economias, aluguei um quartinho nos fundos da casa de uma senhora. Era úmido, pequeno, com apenas uma janela que dava para uma parede, mas era tudo que podia pagar. Impossibilitada de procurar emprego presencialmente devido ao repouso, tentei trabalhos online. Consegui algumas traduções mal pagas, revisões de texto, qualquer coisa que pudesse fazer de casa. As contas se acumulavam. O celular foi cortado. A internet, meu único meio de trabalho e conexão com o mundo, estava prestes a ser desligada. Com 6 meses de gravidez, já sem dinheiro para o aluguel, recebi um e-mail. Uma pequena gráfica local precisava de alguém. Para criar artes simples para panfletos e cartões de visita. O salário era mínimo, mas poderia trabalhar remotamente. Vamos tentar por 1 mês, disse Dona Helena, a proprietária, uma senhora de quase 70 anos que mal sabia ligar o computador. Trabalhava 16 horas por dia, aceitando qualquer serviço extra que aparecesse. Dormia apenas 4 horas, frequentemente acordando com dores nas costas devido ao colchão fino no chão. Mas conseguia pagar o aluguel e comprar comida. Nem sempre as 2 coisas no mesmo mês. Uma noite. Uma goteira começou no teto do quartinho. Primeiro pequena, depois constante. Coloquei baldes, panelas, qualquer coisa para conter a água. Mas a chuva era implacável. Quando o teto começou a ceder, peguei o pouco que tinha e corri para a casa da frente. A senhoria abriu a porta. Olhou para minha barriga de 7 meses, para minhas roupas encharcadas, e disse com frieza: Vou precisar que você saia. O quarto está inabitável, e não tenho como reformar agora. Naquela noite dormi em um abrigo municipal. O cheiro de mofo e desinfetante barato impregnava tudo. Dividindo espaço com desconhecidos, abracei minha barriga e chorei silenciosamente. Nós vamos sair dessa, prometi ao bebê que chutava como se quisesse me confortar. Na manhã seguinte, com vergonha e desespero, liguei para Dona Helena. Expliquei minha situação, pronta para ouvir que seria substituída. Minha filha, disse ela após um longo silêncio, tenho um quartinho nos fundos da gráfica. Não é grande coisa, mas tem banheiro. Você pode ficar lá até se estabelecer. Melhor. O quartinho era simples, uma cama de solteiro, um armário pequeno, um banheiro minúsculo. Mas estava limpo, seco e, o mais importante, seguro. Pela primeira vez em meses, dormi sem medo, trabalhava cada vez mais. Com 8 meses, mal conseguia sentar confortavelmente na cadeira, mas não parava. Dona Helena começou a me ensinar o funcionamento da gráfica, os equipamentos, os fornecedores, os clientes regulares. Nunca tive filhos, confidenciou certa. Vês? Talvez por isso Deus tenha colocado você no meu caminho. As contrações começaram durante a madrugada, 2 semanas antes do previsto. Sozinha, chamei um táxi para o hospital público. Na recepção lotada, esperei por horas, dobrando-me de dor. O parto foi difícil. 20 horas de trabalho de parto, complicações, a pressão subindo.
Em um momento de lucidez entre as dores, ouvi os médicos discutindo sobre uma cesariana de emergência. Não tem acompanhante? Perguntou uma enfermeira segurando minha mão. Balancei a cabeça sentindo um nó na garganta. Ela apertou minha mão com mais força. Eu fico com você então. Laura nasceu às 5h17 da manhã. Um pacotinho, de 2,8 quilos com uma penugem escura na cabeça. Quando a colocaram em meus braços, prometi que ela nunca saberia o que era abandono. A recuperação foi lenta. Tive uma infecção pós-parto que me deixou 2 semanas no hospital. Dona Helena vinha todos os dias, trazendo roupinhas que havia comprado para Laura. Você precisa se recuperar, insistia ela. O trabalho pode esperar. Mas as contas não podiam. O parto, mesmo no sistema público, gerou despesas que eu não havia previsto. A licença maternidade, baseada nos poucos meses registrados, era insuficiente. Com Laura completando 1 mês, voltei a trabalhar. Improvisamos um bercinho no quartinho dos fundos. Trabalhava com ela dormindo ao meu lado, muitas vezes amamentando, enquanto finalizava artes no computador. As noites eram solitárias. Laura acordava a cada 2 horas, e eu, exausta, às vezes chorava junto com ela. Havia dias em que olhava para o rostinho dela e via traços de Ricardo, o que me causava uma dor indescritível. Por mais de uma vez, em momentos de fraqueza, pesquisei por Ricardo nas redes sociais. Ele havia se mudado para o exterior, aparentemente trabalhando para uma multinacional. Fotos em restaurantes caros, viagens, sorridente, como se não tivesse deixado uma vida, 2 vidas para trás. Carolina! Carolina! Dona Helena batia na porta do quartinho desesperadamente. Eram 2 da manhã. A gráfica! Ladrões! O pequeno estabelecimento havia sido invadido. Levaram equipamentos, computadores, inclusive o notebook velho onde eu guardava todos os arquivos dos clientes. O prejuízo era imenso para um negócio tão pequeno. Não tenho seguro, confessou Dona Helena em lágrimas. Isso é tudo que tenho na vida. Nos dias seguintes, vi uma senhora de 70 anos quase desistir. A gráfica era sua única fonte de renda, construída ao longo de 40 anos de trabalho duro após a morte do marido. Talvez seja um sinal, murmurou ela. Talvez seja a hora de parar. Olhei para Laura, agora com 3 meses, dormindo pacificamente. Pensei em tudo que Dona Helena havia feito por nós. Era hora de retribuir. Passei dias ligando para antigos clientes. Expliquei a situação, pedi paciência. Usando o computador da biblioteca pública, recriei os arquivos que conseguia lembrar. Com o pouco dinheiro que tínhamos, alugamos uma impressora básica. Recomecei do zero, trabalhando literalmente na sala da casa de Dona Helena, com Laura no carrinho ao lado. Dormia 4 horas por noite, divididas em pequenos cochilos. Minhas costas doíam constantemente, meus olhos ardiam pelo cansaço. Você não precisa fazer isso, dizia Dona Helena. Procure um emprego melhor, pense na sua filha. Estou pensando nela, respondia. Estou mostrando a ela que não desistimos quando a vida fica difícil. Lentamente, reconstruímos a clientela. Comprei um computador usado. Recuperamos alguns equipamentos essenciais. Trabalhávamos em condições precárias, mas trabalhávamos. Foi então que perdi a única pessoa que havia me estendido a mão. Dona Helena sofreu um AVC enquanto trabalhava. Quando cheguei ao hospital, já era tarde demais. O funeral foi simples. Poucas pessoas compareceram. Alguns clientes antigos, vizinhos. Laura em meus braços, alheia à dor, sorria para as flores. No caixão. Dias depois, um advogado me procurou. Dona Helena havia deixado um testamento. A gráfica e a casa, com todos os pertences, para Carolina e sua filha Laura. Não consegui conter as lágrimas. Com o documento em mãos, percebi que era dona de um negócio falido e uma casa que precisava de reformas urgentes. Mas era muito, mais do que tinha há 1 ano. Os meses seguintes foram de trabalho intenso. Vendi alguns móveis antigos da casa para investir na gráfica. Contratei um jovem para ajudar com as entregas. Laura dava seus primeiros passos pelos corredores do que agora era nosso lar e nosso ganha-pão. Quando ela completou 1 ano, tive uma ideia. A cidade estava crescendo, empresas novas chegando, mas o serviço de marketing digital era praticamente inexistente.
Com o conhecimento que tinha, poderia expandir a gráfica para uma agência completa de comunicação visual. O problema? Capital. Nenhum banco emprestaria para uma mãe solo com um negócio pequeno e sem garantias significativas. Programa de microcrédito para mulheres empreendedoras, explicou a representante do banco comunitário. Soubemos da sua história por um dos seus clientes. O empréstimo era pequeno, mas suficiente para comprar um computador novo e contratar uma estagiária para me ajudar, enquanto eu me dedicava a captar novos clientes. A primeira grande conta veio através de uma indicação. Uma rede local de Tistizim farmácias precisava renovar completamente sua identidade visual. Era um projeto grande demais para nossa estrutura, mas não recusei. Viramos noites, trabalhamos fins de semana. Laura muitas vezes dormia em um colchonete improvisado no escritório. Quando entregamos o projeto, o cliente ficou impressionado. Como vocês conseguiram fazer isso com uma equipe tão pequena? A pergunta me fez perceber algo. Nossa limitação havia se tornado nossa força. Éramos ágeis, comprometidos, pessoais. Não tínhamos a estrutura das grandes agências, mas oferecíamos algo que elas não podiam: cuidado personalizado com cada detalhe. Esse se tornou nosso diferencial. Pequena por escolha, não por acaso. O slogan surgiu naturalmente. Com os lucros do primeiro grande projeto, reformei uma parte da casa para ser um escritório adequado. Contratei mais uma pessoa. Quando Laura completou 2 anos, já tínhamos 5 funcionários. A vida ainda era difícil. Houve meses em que paguei os funcionários antes de mim mesma. Noites em que me perguntava se havia tomado a decisão certa. Mas cada pequena vitória alimentava a certeza de que estávamos no caminho certo. Alô? Era um número desconhecido? Carolina? É o Miguel da TechVision. Meu coração disparou. TechVision era a empresa dos sonhos de Ricardo, aquela onde ele sempre quis trabalhar. Estamos procurando uma agência para cuidar do nosso rebranding completo. Seu nome foi recomendado por 3 pessoas diferentes. Antes da reunião, pesquisei tudo sobre a TechVision. Era a maior empresa de tecnologia da região, com planos de expansão nacional. O contrato valeria mais do que todos os nossos projetos anteriores combinados. Entrei na sala de reuniões com o coração na mão. Laura havia ficado doente na noite anterior. Não havia dormido nada. Sentia-me exausta. Desprepara. Desculpem o atraso. Aquela voz. 5 anos haviam se passado, mas eu a reconheceria em qualquer lugar. Ricardo entrou na sala, pasta na mão, o mesmo andar confiante. Parou ao me ver. Seus olhos se arregalaram, depois se estreitaram, tentando confirmar se era realmente eu. Carolina? Você conhece nossa consultora? Perguntou Miguel surpreso. Ricardo gaguejou. Nós nos conhecemos há muitos anos. A reunião prosseguiu num borrão. Apresentei nossa proposta, respondi perguntas, tudo no automático. Ricardo permaneceu em silêncio a maior parte do tempo, ocasionalmente lançando olhares em minha direção. Ao final, Miguel parecia impressionado. Vamos analisar todas as propostas e retornamos em 1 semana. Comecei a guardar meus materiais, ansiosa para sair dali, quando Ricardo se aproximou. Podemos conversar? Em particular. Na pequena sala de café, ficamos frente a frente. 5 anos. De ausência entre nós. Você parece bem, disse ele, quebrando o silêncio. Soube que tem uma filha. Temos uma filha, corrigi. Laura está com quase 5 anos. Vi seu rosto empalidecer. Eu não sabia que você seguiu com a gravidez. O que você esperava? Que eu desaparecesse como você fez? Eu estava assustado, Carolina. Não estava pronto. Tinha planos, sonhos. E eu não. Acha que planejei ser mãe solo, passar fome, dormir em abrigo? Seus olhos se arregalaram. Foi tão difícil assim? Ri. Um riso seco, sem humor. Você nem imagina. Eu posso compensar, disse rapidamente. Agora estou estabelecido. Sou diretor de operações aqui. Posso ajudar financeiramente, conhecer Laura? Não. Me levantei. Laura não precisa conhecer alguém que escolheu não fazer parte da vida dela. Ela tem tudo o que precisa. Pelo menos pense nisso, insistiu, estendendo um cartão.
Por ela. Peguei o cartão mecanicamente e saí sem olhar para trás. No carro, rasguei o cartão em pedaços. Lágrimas que não sabia que ainda existiam escorriam pelo meu rosto. Não eram lágrimas de tristeza ou raiva. Eram de uma compreensão súbita e absoluta. Eu havia superado. O homem que um dia quebrou meu mundo em pedaços, agora não passava de um estranho em um terno caro. Uma semana depois, veio a notícia. Havíamos conseguido o contrato com a TechVision. Era o maior projeto da história da nossa empresa. Agora, chamada Phoenix Comunicação Visual, um nome que escolhi por razões óbvias. Durante meses, trabalhamos diretamente com a equipe da TechVision. Ricardo tentava agendar reuniões privadas, enviava e-mails pessoais, deixava recados. Mantive tudo estritamente profissional. No lançamento da nova identidade visual, todos os diretores da empresa estariam presentes, incluindo Ricardo. Um brinde. A Phoenix! Propôs Miguel levantando sua taça. Vocês transformaram completamente nossa imagem no mercado. Após os aplausos, Ricardo pediu para falar. Meu corpo tensionou instantaneamente. Gostaria de fazer um anúncio, disse ele sorrindo, para a plateia. Após anos de dedicação à TechVision, recebi uma proposta para assumir a presidência da nossa maior concorrente. É com mistura de tristeza e empolgação que anuncio minha saída. Mais tarde, ele me procurou. Carolina, podemos conversar agora? É importante. Em um canto reservado, ele parecia nervoso. Estou saindo da cidade. A nova empresa fica na capital. E por que está me contando isso? Porque... Hesitou. Sei que falhei como pai, como companheiro, mas quero fazer a coisa certa agora. Antes de ir, quero conhecer minha filha, estabelecer uma relação, contribuir financeiramente. Ricardo, você teve 5 anos para isso. 5 anos em que você esteve a menos de 200 quilômetros de distância. A diferença é que agora você me viu bem-sucedida, não mais aquela grávida desesperada que você abandonou. Não é isso, protestou. Eu mudei, amadureci. Foi nesse exato momento que uma ideia começou a se formar em minha mente. Uma ideia ousada, talvez insana, mas que não conseguia mais ignorar. Quando você assume o novo cargo? Perguntei, mudando abruptamente o tom da conversa. Em 1 mês, respondeu, confuso com minha mudança de atitude. Assenti, pensativa. Ricardo, desejo sorte na nova empresa. No dia seguinte, ao invés de ir para o escritório da Phoenix, dirigi até a sede da TechVision. Não tinha agendamento. Não havia planejado aquilo há mais de 12 horas, mas estava decidida. Gostaria de falar com Miguel, por favor. Diga que é Carolina, da Phoenix. Esperei quase 1 hora, mas finalmente fui recebida. Miguel parecia surpreso, com minha visita inesperada. Carolina, algum problema com o projeto? Não, respondi, respirando fundo. Estou aqui para me candidatar à posição de diretora de operações. Miguel piscou surpreso. A vaga que o Ricardo está deixando? Exatamente. Mas sua empresa está indo tão bem. Minha empresa continuará sob a gestão da minha equipe. Temos gerentes competentes que podem assumir o dia a dia enquanto mantenho supervisão estratégica. O que venho oferecer à TechVision é o mesmo que ofereci em minha agência: inovação, adaptabilidade e resiliência. Miguel coçou o queixo pensativo. É uma posição de altíssima pressão, Carolina. Exige dedicação integral, disponibilidade para viagens. Tenho criado uma filha sozinha enquanto construía uma empresa do zero depois de perder absolutamente tudo. Interrompi com firmeza. Pressão não me assusta. Naquela mesma noite recebi uma ligação inesperada. O que você pensa que está fazendo? A voz de Ricardo tremia de raiva contida. Miguel me contou sobre sua visita. Estou me candidatando a um emprego. Respondi calmamente. Achei que você ficaria feliz em saber que sua ex está progredindo na vida. Você não tem ideia do que é ser diretor de operações da TechVision, disse ele, seu tom agora condescendente. É um cargo extremamente exigente, com responsabilidades que você não consegue nem imaginar. Você tem uma agência pequena. Carolina, são realidades completamente diferentes. Obrigada pela preocupação, respondi com ironia. Não é preocupação, continuou ele. É realismo.
Você vai se afogar nessa posição. Pense na Laura. Como você vai cuidar dela com essa carga de trabalho? É um cargo para pessoas que podem se dedicar totalmente à carreira. Percebi o que ele estava realmente dizendo. Era um cargo para homens como ele, que podiam abandonar suas famílias em nome da ambição. Ou seja, um cargo para pessoas como você, que não tem compromisso com nada além da própria carreira. Rebati. Talvez seja exatamente por isso que a empresa precise de alguém como eu. Carolina, seja razoável. Você não tem experiência corporativa, não conhece a cultura da empresa por dentro, não tem MBA ou especializações. O que eu tenho, Ricardo, é a capacidade de construir algo do nada enquanto o mundo desmorona ao meu redor. E isso é algo que diploma nenhum ensina. Nos dias seguintes, Ricardo intensificou suas tentativas de me dissuadir. Enviou e-mails detalhando os desafios do cargo, as longas horas, o estresse. Chegou a ligar para minha gerente na Phoenix, sugerindo que eu estava colocando a empresa em risco com essa aventura corporativa. O processo seletivo foi rigoroso. 3 rodadas de entrevistas, testes, análise de caso. Em cada etapa, sentia o olhar desconfiado dos executivos. Uma mulher vindo de uma pequena agência, sem experiência corporativa em grandes empresas, mãe solo. Enquanto aguardava o resultado, Ricardo fez uma última tentativa. Carolina, disse ele em um café próximo ao meu escritório. Sei que parece que estou tentando te sabotar, mas estou genuinamente preocupado. Você construiu algo admirável com a Phoenix. Por que arriscar tudo isso por um cargo que pode destruir tudo que você conquistou? Tomei um gole do meu café, estudando seu rosto. Era o mesmo Ricardo que conheci anos atrás, charmoso, persuasivo, aparentemente preocupado. Mas agora eu conseguia ver através da fachada. Sabe qual é a diferença entre nós dois, Ricardo? Você foge do que te assusta. Eu enfrento. A ligação veio numa sexta-feira. Gostaríamos de oferecer a posição de diretora de operações. No mesmo dia, chamei minha equipe. Tenho 2 notícias. Primeira, recebemos uma oferta de compra da nossa agência por um grupo de investidores. Segunda, fui convidada para ser diretora de operações da TechVision. Os rostos ao meu redor mostravam surpresa, confusão, preocupação. O que vamos fazer? Perguntou minha primeira funcionária, agora gerente de projetos. Vocês vão decidir comigo. Esta empresa foi construída por todos nós. A decisão foi unânime. Aceitaríamos a oferta de compra, com a condição de que toda a equipe fosse mantida. Com o dinheiro da venda, criei um fundo de investimento para Laura e comprei uma casa, a primeira que realmente poderia chamar de minha. Meu primeiro dia como diretora de operações da TechVision foi surreal. A sala ampla, a vista para a cidade, a secretária perguntando como eu gostava do café. Tirei da bolsa uma foto de Laura e coloquei na mesa. 3 meses depois, recebi um e-mail que fez meu sangue gelar. Prezada senhora Carolina, espero que esteja se adaptando bem à nova posição. Estou em processo de retorno ao país e gostaria de agendar uma entrevista para a posição de gerente de desenvolvimento de negócios na TechVision. Atenciosamente, Ricardo Mendes. Investiguei. A empresa concorrente havia passado por uma reestruturação, eliminando vários cargos executivos, incluindo o de Ricardo. Agora ele tentava voltar para a TechVision, para trabalhar sob minha supervisão direta. Marquei a entrevista pessoalmente. Quando Ricardo entrou na sala de reuniões, vi o momento exato em que percebeu quem estava sentada na cabeceira da mesa. Seu rosto passou por uma sequência de emoções. Choque, reconhecimento, vergonha e, finalmente, uma tentativa de compor-se. Carolina, eu não sabia que você... Diretora de operações. Corrigi, indicando a cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. A entrevista foi estritamente profissional. Fiz as perguntas padrão, avaliei suas respostas, tomei notas. Ele tentou várias vezes trazer à tona nosso passado, mencionar Laura. Redirecionei a conversa a cada tentativa. Ao final, estendi a mão. Agradeço seu interesse, Sr. Mendes. Entraremos em contato. Quando ele saiu da sala, respirei fundo. Havia algo profundamente simbólico naquele momento. Ricardo, o homem que me abandonou quando mais precisei dele, agora dependia de mim para reconstruir sua carreira.
A ironia não passou despercebida. 3 dias depois, ele ligou. Carolina, não recebi nenhum retorno sobre a entrevista. Imagino que, dadas as nossas circunstâncias pessoais, talvez você prefira conversar diretamente comigo. Sr. Mendes, interrompi, meu tom deliberadamente formal. Todas as candidaturas estão sendo analisadas pelo Departamento de Recursos Humanos, seguindo nosso processo padrão. O senhor receberá uma resposta como todos os outros candidatos. Carol, ele suspirou, abandonando a formalidade. Não podemos superar isso? Laura tem o direito de conhecer o pai. Senti o sangue ferver nas veias. Não use minha filha como ferramenta de manipulação. Você perdeu o direito de falar sobre o que ela merece no momento em que nos abandonou. Nossa filha, ele corrigiu. E pessoas cometem erros, Carolina. Eu era jovem, assustado. E eu não estava? A diferença é que eu assumi minhas responsabilidades, enquanto você fugia. Agora, se me der licença, tenho uma reunião em 5 minutos. Uma semana depois, o departamento de RH me trouxe a lista final de candidatos recomendados para a posição. O nome de Ricardo estava entre eles, com uma observação. Experiência anterior na empresa, conhecimento detalhado do mercado, recomendado. Para a entrevista final. Analisei seu currículo com frieza profissional. Era qualificado. Isso eu não podia negar. Mas havia algo além das qualificações técnicas que eu buscava naquela posição. Integridade, lealdade, comprometimento, qualidades, que sabia em primeira mão que ele não possuía. Chamei Miguel, agora meu par na diretoria, para discutir. Honestamente, Carolina, ele tem o perfil técnico que buscamos. Concordo, respondi. Mas há algo que você precisa saber antes de tomarmos essa decisão. Contei a história, não como uma mulher magoada, mas como uma executiva avaliando os riscos para a empresa. Falei sobre como Ricardo havia abandonado seu cargo anterior na TechVision sem transição adequada, sobre seu histórico de decisões baseadas exclusivamente em ganho pessoal, sobre como demonstrou instabilidade diante de pressões. Nossa avaliação não deve se basear apenas em habilidades técnicas, mas também no caráter e no comprometimento com os valores da empresa, concluí. Miguel me olhou longamente. Você está sendo justa nessa avaliação? Não deixando o pessoal interferir? Se não fosse justa, nem teria trazido essa conversa até você. Teria simplesmente vetado o nome dele. No dia seguinte, Ricardo recebeu um e-mail padrão agradecendo seu interesse, mas informando que a empresa havia decidido seguir com outro candidato. A resposta veio em minutos, um e-mail direcionado a mim, Miguel e o presidente da empresa. Prezados, gostaria de expressar minha preocupação quanto ao processo seletivo para a posição de gerente de desenvolvimento de negócios. Acredito que possa haver um conflito de interesses, visto que essa senhora Carolina e eu temos um histórico pessoal que pode ter influenciado negativamente minha avaliação. Solicito uma reconsideração da minha candidatura por parte de um comitê neutro. Atenciosamente, Ricardo Mendes. O presidente me chamou imediatamente. Carolina, que história é essa? Novamente contei tudo. Não como vítima, mas como uma profissional, expondo fatos relevantes para a tomada de decisão corporativa. Entendo sua preocupação com imparcialidade, disse ao presidente. Por isso mesmo, consultei Miguel antes de qualquer decisão e baseei minha avaliação estritamente em aspectos profissionais documentáveis. Se o senhor desejar, posso me retirar completamente do processo e acatarei qualquer decisão tomada. O presidente refletiu por alguns instantes. Não será necessário. Confio no seu julgamento profissional, Carolina. Responderei pessoalmente a este e-mail. A resposta foi sucinta e definitiva. Sr. Mendes, após cuidadosa consideração de sua solicitação e análise detalhada do processo seletivo, a diretoria mantém a decisão comunicada anteriormente. Asseguramos que todos os candidatos foram avaliados com base em critérios estritamente profissionais e alinhados com os valores e necessidades atuais da TechVision. Agradecemos seu interesse em retornar à nossa empresa e desejamos sucesso em suas futuras empreitadas. Cordialmente, Diretoria TechVision. 2 semanas depois, recebi uma notificação judicial. Ricardo estava entrando com um processo de reconhecimento de paternidade
e solicitando guarda compartilhada de Laura. Meu primeiro instinto foi pânico. Laura estava com quase 5 anos e nunca havia perguntado sobre o pai. Eu sempre dizia que éramos apenas nós duas, uma família pequena, mas completa. A ideia de um estranho entrando abruptamente na vida dela me aterrorizava. Contratei a melhor advogada especializada em direito familiar que pude encontrar. Legalmente ele tem direitos, explicou doutora Renata. Mas podemos argumentar pelo bem-estar psicológico da criança, solicitando uma aproximação gradual e supervisionada. O histórico de abandono conta a nosso favor. Os meses seguintes foram uma montanha-russa emocional. Reuniões com psicólogos, depoimentos, evidências do abandono, testemunhas. Em cada audiência, Ricardo tentava se apresentar como um homem transformado, arrependido, pronto para ser pai. Nunca neguei a paternidade, alegou ele em uma das audiências. Apenas não estava pronto na época. E agora está? Perguntou o juiz. Sim, meritíssimo. Estou estável financeiramente, emocionalmente maduro. Quero fazer parte da vida da minha filha. Minha advogada fez a pergunta que mudou tudo. Senhor Mendes, o senhor mencionou que não estava pronto há 5 anos. Poderia informar a corte quando exatamente decidiu que estava pronto para ser pai? Ricardo hesitou. Bem, foi um processo gradual de amadurecimento. Foi antes ou depois de descobrir que a mãe da criança havia se tornado diretora de operações da Tech Vision? O silêncio na sala foi ensurdecedor. O juiz decidiu por uma aproximação gradual, visitas quinzenais supervisionadas por 3 meses, seguidas de reavaliação psicológica da criança. Explicar a situação para Laura foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Com a ajuda da psicóloga infantil, contei de maneira simples que seu pai biológico queria conhecê-la. Mas por que ele nunca veio antes? Perguntou Laura, seus grandes olhos castanhos me encarando com uma curiosidade que partiu meu coração. Ele não estava pronto para ser pai. Respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Algumas pessoas demoram mais para aprender certas lições. E agora ele está pronto? Respirei fundo. Isso é algo que vamos descobrir juntas, meu amor. A primeira visita supervisionada foi tensa. Ricardo trouxe presentes caros. Falou animadamente sobre todos os lugares que poderia levar Laura quando tivessem tempo de pai e filha. A menina, naturalmente tímida com estranhos, permaneceu cautelosa. Ao final da visita, quando Ricardo saiu, Laura me fez uma pergunta que me surpreendeu. Mamãe, ele vai morar com a gente agora? Não, meu amor. Nós moramos juntas, só nós duas. Ele tem a casa dele. Que bom, disse ela para minha surpresa. Gosto de como somos nós duas. Nas visitas seguintes, notei um padrão. Ricardo aparecia com grandes promessas e presentes caros, mas mostrava pouco interesse real no dia a dia de Laura. Suas amigas da escola, seus desenhos, seus medos noturnos de monstros embaixo da cama. Para ele, ser pai parecia uma performance, não uma relação. Na terceira visita, ele cancelou na última hora. Surgiu uma emergência no trabalho. Na quinta visita, chegou tarde e saiu cedo. Tenho uma reunião importante. O período de avaliação chegou ao fim e a psicóloga apresentou seu relatório. A criança demonstra ansiedade antes das visitas e um comportamento regressivo nos dias seguintes. O pai biológico, embora presente fisicamente, demonstra dificuldade em estabelecer conexão emocional genuína, priorizando atividades e presentes materiais em detrimento de interação significativa. Recomendo manutenção das visitas supervisionadas por período indeterminado, com reavaliação em 6 meses. Ricardo ficou furioso. Isso é manipulação. Você está virando a criança contra mim. Se estou, respondi calmamente. Por quê? Você cancela visitas? Por que olha para o relógio a cada 5 minutos quando está com ela? Por que não sabe o nome da melhor amiga dela ou qual sua cor favorita? Ele não respondeu. As visitas continuaram, mas com frequência cada vez menor. Ricardo sempre tinha desculpas. Viagens de trabalho, compromissos inadiáveis. Laura, inicialmente confusa com as ausências, gradualmente parou de perguntar quando veria o homem que é meu pai, como ela o chamava. Em uma manhã de domingo, quase 9 meses após o início do processo, recebi uma ligação.
Carolina, precisamos conversar. Sobre Laura. Encontramos em um café neutro. Ricardo parecia cansado, menos polido que o habitual. Recebi uma proposta de trabalho no exterior. Anunciou sem preâmbulos. Singapura. Contrato de 5 anos, posição executiva. Esperei, sem demonstrar reação. Vou aceitar, continuou. O que significa que não poderei manter a frequência atual de visitas. Entendo. Respondi simplesmente. Pensei que poderíamos estabelecer um acordo. Visitas durante minhas férias, talvez videochamadas mensais. Estudei seu rosto por um momento. Não havia conflito ali, nenhuma dor da separação. Para ele, Laura continuava sendo uma responsabilidade incômoda, um obstáculo em seu caminho para o sucesso. Ricardo, disse calmamente, seja honesto, pelo menos uma vez. Você realmente quer ser pai da Laura, ou está apenas tentando manter as aparências? Ele desviou o olhar. Claro que quero ser pai, só é complicado com a distância. Foi complicado quando morávamos na mesma cidade. Foi complicado quando trabalhávamos no mesmo prédio. A verdade é que você não quer ser pai. Você quer a ideia de ser pai, desde que não interfira em seus planos. Ele não respondeu imediatamente. Finalmente, com um suspiro. O que você sugere, então? Nada mudará para Laura. Continuaremos sendo o que sempre fomos. Ela e eu. Você pode seguir sua vida em Singapura sem o peso da culpa ou obrigações que claramente não deseja cumprir. E legalmente. Podemos estabelecer um acordo. Você abre mão da guarda compartilhada, mantém contato se, e quando desejar, contribui financeiramente para a educação dela. Sem tribunais, sem drama. Ricardo pareceu aliviado. Tão aliviado que nem tentou disfarçar. Naquele momento, tive certeza absoluta de que havia tomado a decisão certa ao recusá-lo para a posição na TechVision. Um homem incapaz de comprometer-se com a própria filha jamais seria leal a uma empresa. Os documentos foram assinados 2 semanas depois. Ricardo partiu para Singapura sem despedir-se de Laura. Prometeu ligar nos aniversários, nas festas de fim de ano. No primeiro ano cumpriu parcialmente, no segundo esqueceu completamente. Laura crescia forte, curiosa, determinada. Aos 7 anos perguntou-me diretamente: Mamãe, por que meu pai não me ama como os pais das minhas amigas? A pergunta dilacerou meu coração, mas respondi com a honestidade que prometi sempre oferecer a ela. Amor, algumas pessoas não sabem como amar completamente. Não é culpa delas, e certamente não é sua culpa. Seu pai ama você do jeito que consegue, mesmo que seja diferente do que você merece. Você acha que um dia ele vai aprender? Talvez, mas o mais importante é que você é amada. Por mim, por seus avós, por suas tias, por seus amigos. Você tem tanto amor na sua vida, meu bem. Ela pensou um momento. Então assentiu, aparentemente satisfeita com a resposta. Na TechVision, minha carreira florescia. Em 2 anos como diretora de operações, implementei mudanças significativas nos processos internos, reduzindo custos e aumentando a produtividade. Nossa reputação no mercado crescia constantemente, assim como nossos lucros. Quando Laura completou 8 anos, recebi uma proposta que nunca havia imaginado: assumir a presidência da empresa. O atual presidente estava se aposentando e havia me escolhido como sucessora. Você transformou esta empresa, Carolina, disse ele. Não apenas os números, mas a cultura. As pessoas se sentem valorizadas, comprometidas. Isso é liderança verdadeira. Hesitei brevemente, pensando em Laura, no equilíbrio que havia construído. Estou preocupada com o impacto na minha vida familiar, confessei. Tenho uma filha que precisa de mim. É exatamente por isso que queremos você, respondeu ele. Alguém que entende que a vida, além do trabalho, cria uma empresa mais humana. Além disso, você já provou que consegue fazer o impossível. Aceitei a posição, com uma condição: flexibilidade para estar presente nos momentos importantes da vida de Laura. Surpreendentemente, o conselho concordou unanimemente. Minha posse como presidente foi notícia em todos os veículos especializados em negócios. De pequena empresária a presidente da TechVision, a incrível jornada de Carolina Mendes.
Alguns artigos mencionavam minha condição de mãe solo como parte da narrativa de superação. Em uma manhã, enquanto tomávamos café, Laura, agora com 9 anos, olhou para mim com uma expressão pensativa. Mamãe, li uma matéria sobre você, na internet. Dizia que você é uma inspiração para mulheres que querem conciliar maternidade e carreira. É verdade? Sorri. Bem, eu apenas fiz o que precisava ser feito, um dia de cada vez. Não pensei em ser inspiração para ninguém. Mas, você é? Disse ela com convicção. Minha professora até usou sua história na aula de empreendedorismo. Naquela noite, refleti sobre o caminho percorrido. Da jovem desesperada, chorando no banheiro com um teste de gravidez positivo, à presidente de uma das maiores empresas de tecnologia do país. Das noites em um abrigo municipal ao apartamento espaçoso onde agora morávamos, do abandono à realização. O sucesso profissional era gratificante, claro, mas minha maior conquista dormia no quarto ao lado. Uma menina confiante, segura, amada. Uma criança que crescia sabendo que obstáculos existem para serem superados, que abandonos podem se transformar em novas direções, que fraquezas podem se tornar forças. No 10º aniversário de Laura, organizei uma festa especial. Não era grandiosa ou extravagante, aprendera que o valor das coisas não estava em seu tamanho ou preço, mas no significado que carregavam. Durante a festa, recebi um e-mail inesperado. Carolina, soube por meio de conhecidos comuns sobre seu incrível sucesso. Parabéns por tudo que conquistou. Gostaria de saber como Laura está. Sinto muito por não ter sido mais presente. Os anos em Singapura me fizeram repensar muitas coisas. Estarei na cidade mês que vem e gostaria de vê-la, se possível. Ricardo. Li o e-mail 2 vezes, esperando sentir algo. Raiva, ressentimento, talvez até mesmo uma pontada de satisfação pela validação tardia. Em vez disso, senti nada. Ricardo havia se tornado o que sempre foi para Laura, uma figura distante, quase teórica. Não havia espaço em nossas vidas para seu arrependimento tardio. Não respondi ao e-mail. Não por raiva ou vingança, mas porque havia aprendido a proteger a paz que construímos. Laura estava equilibrada, feliz, segura. Não havia razão para reintroduzir instabilidade em sua vida para aliviar a consciência de Ricardo. Algumas semanas depois, em uma reunião com investidores internacionais, um nome familiar surgiu na lista de participantes. Ricardo Mendes, agora, representante de um fundo de investimentos asiático. Durante a reunião, nossos olhares se cruzaram brevemente. Vi reconhecimento, talvez um pedido silencioso de conversa. Mantive minha expressão profissional, focada apenas nos aspectos do negócio. Ao final, como esperado, ele se aproximou. Carolina, você está incrível. Ouvi falar muito do seu trabalho aqui. Obrigada, respondi educadamente. Como vai a vida em Singapura? Bem, muito trabalho, como sempre. Recebeu meu e-mail? Recebi. E olhei diretamente nos olhos dele. Ricardo, vou ser muito clara. Laura está bem. Estamos bem. Não há espaço em nossas vidas para relacionamentos intermitentes baseados em sua conveniência ou culpa momentânea. Não é justo, protestou ele. As pessoas mudam, eu mudei. Pode ser. Mas não cabe a Laura pagar o preço dessa descoberta. Ela já passou por confusão suficiente. Ela é minha filha também. Biologicamente, sim. Mas paternidade é muito mais que biologia. É presença. É estar lá nos pesadelos noturnos, nas febres repentinas, nas apresentações escolares, nos pequenos triunfos diários. É algo que se constrói dia após dia, não em visitas ocasionais a cada alguns anos. Ricardo abriu a boca para argumentar, mas parou. Finalmente, assentiu. Pelo menos me diga como ela está. O que gosta de fazer, como vai na escola. Por um breve momento, senti pena dele. Não do homem que me abandonou, mas do homem que percebia tarde demais o que havia perdido. Ela está no 5º ano. É excelente em matemática e ciências. Adora dançar balé. Tem uma risada que ilumina qualquer ambiente. É persistente, corajosa e gentil. Fiz uma pausa. Ela te lembra em alguns trejeitos, sabia? A forma como franzi a testa quando está concentrada. Vi seus olhos marejarem. Pela primeira vez acreditei que seu arrependimento pudesse ser genuíno.
Posso, pelo menos, enviar um presente de aniversário? Refleti por um momento. Ricardo, não vou impedir que você tente estabelecer algum tipo de relacionamento com ela. Mas será nos termos dela, não nos seus. Se ela quiser conhecê-lo melhor quando for mais velha, respeitarei sua decisão. Até lá, nossa vida continua como está. Nos anos seguintes, Ricardo ocasionalmente enviava cartões, presentes em datas especiais. Laura os recebia com curiosidade educada, mas sem grande entusiasmo. Para ela, ele continuava sendo o homem, que é meu pai biológico, não uma figura paterna real. Quando Laura completou 15 anos, a TechVision havia se tornado uma das maiores empresas de tecnologia da América Latina, com filiais em 5 países. Eu havia sido eleita uma das CEOs mais influentes pelo 3º ano consecutivo. Em uma rara entrevista pessoal, a jornalista perguntou-me sobre vida amorosa. Uma mulher de tanto sucesso e beleza certamente deve ter pretendentes. Há alguém especial em sua vida? Sorri, pensando na pergunta. Houve momentos, ao longo dos anos, em que considerei a possibilidade. Encontros casuais, algumas pessoas interessantes que cruzaram meu caminho. Mas cada vez que a possibilidade surgia, percebia que minha vida já estava completa. Minha filha é o amor da minha vida, respondi simplesmente. E construí uma carreira que me apaixona. Não sinto que esteja faltando algo. Não sente solidão às vezes? Solidão é diferente de estar sozinha. Tenho amigos maravilhosos, uma filha incrível, colegas que respeito profundamente. Aprendi que relacionamentos românticos são uma possibilidade na vida, não uma necessidade. A reportagem causou alvoroço nas redes sociais. Muitos aplaudiram. Minha independência, outros me consideraram amarga ou traumatizada. Ri das especulações, como se uma mulher só pudesse estar completa ao lado de um homem. Em uma tarde de domingo, enquanto Laura e eu tomávamos sorvete no parque perto de casa, ela trouxe o assunto à tona. Vi a entrevista que você deu, mãe, sobre não precisar de um relacionamento para ser feliz. E o que achou? Perguntei, curiosa sobre sua perspectiva adolescente. Achei legal. Minhas amigas têm mães que estão sempre namorando alguém. Sempre buscando o cara certo. Você nunca foi assim. Isso te incomodou alguma vez? Não ter uma figura paterna em casa? Ela refletiu por um momento, lambendo seu sorvete de chocolate. No começo, sim. Quando era pequena e via os pais das minhas amigas nas reuniões da escola. Mas depois percebi que muitos deles nem eram tão presentes assim. E que nossa família, pequena do jeito que é, funciona perfeitamente. Senti um nó na garganta. Sabe que eu faria qualquer coisa por você, não é? Sei, mãe. Inclusive recusar ser qualquer coisa menos que completamente feliz só para ter alguém. Isso me ensinou muito sobre autoestima, sabia? Abracei minha filha, maravilhada com sua sabedoria precoce. Hoje, quase 20 anos depois daquele teste de gravidez que mudou minha vida, olho para trás com uma clareza que só o tempo pode proporcionar. O abandono de Ricardo, que um dia pareceu a pior coisa que poderia me acontecer, foi na verdade o catalisador para minha transformação. A dor me forçou a descobrir uma força que nunca soube possuir. As portas fechadas me obrigaram a construir minhas próprias passagens. Laura está na faculdade agora, estudando engenharia biomédica. Brilhante, compassiva, determinada, ela carrega o melhor de mim, lapidado pelas adversidades que superamos juntas. Quanto a mim, aos 45 anos, presido não apenas a TechVision, mas também uma fundação que ajuda mães solo a estabelecerem seus próprios negócios. Criamos uma rede de apoio, oferecemos microcrédito, mentoria, cuidado infantil durante horário comercial. Em cada mulher que ajudamos, vejo um pouco da Carolina desesperada de 20 anos atrás. E em cada história de sucesso que testemunho, reafirmo o que aprendi, que nossa maior força surge precisamente quando pensamos que estamos completamente quebradas. Ricardo? Soube que se casou, teve outros filhos. Ocasionalmente envia mensagens para Laura, que responde por educação. Eles têm um relacionamento cordial, distante, o tipo de conexão que ele escolheu quando partiu. Quanto a mim, nunca mais permiti que alguém definisse meu valor ou determinasse meu destino. Descobri que o amor pode existir em infinitas formas além do romântico. No olhar orgulhoso da minha filha,
na gratidão das mulheres que ajudamos, no respeito dos meus pares, na paz que sinto ao final de cada dia. Algumas pessoas me perguntam se me arrependo de não ter procurado outro companheiro. A verdade é que nunca fechei essa porta. Simplesmente descobri que minha felicidade não dependia de alguém passando por ela. Fui abandonada, quebrada e daí construí algo mais forte, mais belo e mais significativo do que jamais imaginei ser possível. Não apenas sobrevivi, prosperai. E nessa prosperidade, encontrei não apenas sucesso, mas algo muito mais valioso. Encontrei paz. Porque no final, a maior história de amor da minha vida não foi com um homem. Foi comigo mesma, com a mulher que me tornei quando ninguém apostava em mim. Foi com minha filha, que me ensinou que família é quem escolhe ficar, não necessariamente quem deveria estar lá. Foi com a vida que construímos juntas, imperfeita, desafiadora, abundante e completamente nossa. E isso, descobri, é mais que suficiente. Obrigada por assistir essa história até o final. Deixe nos comentários o que você achou, qual a sua parte preferida, e não deixe de curtir o vídeo, nos seguir e ativar o sininho para não perder os vídeos com as próximas histórias. Até mais!